Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para lhes apresentar esta mensagem de todos os dias. Quero louvar a Deus por todas as pessoas que diligentemente, piedosamente, estão sempre me acompanhando nestas postagens deste canal. A Deus seja a glória. Hoje eu vou continuar a série de 3 especiais reflexões sobre o papel da igreja nos dias odiernos. Ontem eu falei sobre a igreja parlamento e também falei sobre a igreja clube. Eu quero de todo o meu coração agradecer ao bom número de irmãos, de pastores, obreiros, líderes da obra de Deus, que manifestaram sua palavra de apoio, de solidariedade em forma de comentário neste canal. Deus recompense a todos, Deus recompense a cada um. Nós vamos continuar. A palavra mais lida por mim nestes comentários foi prossiga, prossiga, prossiga. Nós estamos atravessando dias muito difíceis e é preciso que estejamos na brecha, usando a palavra bíblica do profeta Ezequiel. É preciso que estejamos com uma vigilância absolutamente patente, absolutamente dedicada, firme, constante, consciente. Não podemos nos inclinar nem para a direita nem para a esquerda, mas temos que olhar para Jesus, temos que ter um alvo definido, temos que saber o que nós queremos, temos que ter a coragem de declarar, de denunciar, de combater aquilo que está errado e trabalhar para que a obra de Deus seja construída com as bases que o Senhor Jesus Cristo iniciou e que não podem ser removidas absolutamente. É claro que se eu tivesse falado sobre escândalo, se eu tivesse falado sobre assuntos pueris, assuntos vis, assuntos que a mídia gosta de explorar, os quais não possuem, via de regra, nenhuma estrutura espiritual, talvez já estivesse com milhares de visualizações. Se os senhores podem observar, agora, várias horas depois de postada aquela primeira parte, ainda não chegamos a 500 pessoas que apareceram, que se detiveram para ler. Agora, 460, 500 pessoas que aceitam um desafio. 5 centenas de pessoas que empunham uma bandeira. Essas 500, se cada uma pessoa puder compartilhar com mais 2 pessoas, o senhor sabe exatamente quanto é que vai dar, não é verdade? Vai dar um bom número. Assim por diante. Mas eu estou confiante de que esta notícia, de que esta mensagem, de que este pensamento que estamos expondo aqui vai encontrar naturalmente acolhida em muitos corações. Bom, hoje eu quero falar sobre a igreja teatro. Dá para imaginar que o propósito de Jesus ao morrer na cruz era edificar uma igreja com as especificações de um teatro? Todo mundo sabe que a sociedade está surpreendendo e de ver o rápido e progressivo surgimento de muitas igrejas teatro. E o que é uma igreja teatro? Uma igreja teatro é uma igreja que está se destacando pelos seus espetáculos. É preciso corrigir esta coisa. A Bíblia não diz que nós devemos fazer espetáculo. A Bíblia diz, e isto é uma palavra muito clara, um conceito muito forte emitido pelo apóstolo Paulo, ele diz que nós somos feitos espetáculo ao mundo. Pois bem, como é que podemos comparar a igreja que está emergindo hoje com um teatro? É preciso valorizar o sentido espiritual da igreja, é preciso saber para que existe a igreja. É preciso deixar de banalizar a ideia da igreja como alguma coisa que está ligada a populismo, como alguma coisa que está ligada a essas fantasias, a estas veleidades, a esta horizontalidade de uma sociedade que não busca Deus. Há igrejas que estão investindo pesadamente hoje nos jogos de luzes.
Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, eu encontro lá um trecho muito bonito, uma parte de um versículo que diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo. Que coisa linda! E havia muitas luzes no cenáculo. Quando eu leio aquela palavra, e eu vejo então, pelos olhos espirituais, na contemplação do paralelismo, naquele paralelismo de interpretação, ou de aplicação, ou de entendimento, é exatamente nós podemos encontrar um fato natural e descobrirmos nele o seu aspecto espiritual. Quando eu leio na Bíblia, Atos capítulo 20, que havia muitas luzes no cenáculo, eu me pergunto se a igreja está caminhando para ter mais luzes, ou se a igreja está agora decidida a reunir-se na escuridão. Na escuridão. Já não bastam as reuniões dos homens do mal, já não bastam as reuniões sociais da sociedade permissiva que está nos rodeando. Nós agora precisamos fazer cultos no escuro. Nós não temos mais o direito de ter a luz. Se nós não quisermos mais ter luz em nossos cultos, daqui a pouco nós não quereremos mais ser luz na nossa vida e no cumprimento da nossa missão. Eu posso entender, posso imaginar que essa coisa caríssima que está acontecendo de investimento nesses jogos de luz, etc. Se eu não estou enganado, me parece que isso está sendo clonado fielmente dos piores shows que o diabo oferece para seus fregueses. Irmãos, ouçam bem o que eu vou lhes dizer. Essa palavra talvez não seja para você, mas eu tenho que falar, e você está me ouvindo, você está concordando comigo, e você sabe que o seu papel é compartilhar esta mensagem, é mandar para muita gente até que alcance alguém que está dormindo, alguém que está, na verdade, esquecido de seus compromissos com Deus. Pois bem, olhe, quando os piores pecadores entram na casa de Deus e eles se sentem na casa de Deus à vontade, alguma coisa está completamente errada. Não é para o pecador se sentir à vontade na casa de Deus, é para ele se sentir angustiado, é para ele se sentir perplexo, é para ele sentir a sua consciência acusada de que ele não está bem, de que esse povo que está cultuando a Deus é um povo de qualidade espiritual superior. Quando as pessoas entram na casa de Deus e se sentem confortáveis a ponto de achar que se parece até o nosso culto com as suas reuniões maléficas, que são naturalmente iguais àquelas mencionadas no Salmo 1, no versículo 1, alguma coisa não está indo bem. Quando os piores pecadores se sentem muito à vontade, muito confortáveis na casa de Deus, é porque a igreja está deixando de ser está deixando de ser povo de Deus, o lugar em que ela se reúne está deixando de ser casa de Deus, e não existe mais quebrantamento e nem contrição. Quantos cultos acontecem hoje em dia com o povo se aglomerando ali a ponto de não haver mais espaço para ninguém, gente ocupando todos os assentos, gente pelos corredores, gente pelas janelas, gente pelas calçadas, gente pelos telões. Para quê? Para rir, para sorrir, para gargalhar, para se entreter com um pregador que nós não entendemos bem se é um pregador que prega o arrependimento ou se é um palhaço travestido de pregador e que vai fazer o povo gargalhar. Isto não é igreja. Igreja não foi feita para isso. Igreja é lugar de arrependimento. Igreja é lugar de choro. Igreja é lugar de lágrimas. Igreja é lugar de contrição. Igreja é lugar de quebrantamento. Igreja é lugar de transformação de vidas. Não foram necessários muitos anos para que fossem substituídas algumas
palavras do Evangelho por termos atuais da mídia. Quando eu olho para a seriedade dos apóstolos falando ao povo, varões irmãos, e eu vejo, ou na verdade não vejo, eu ouço, não é? A não ser que veja pelo instrumento de mídia, mas eu vejo os pregadores modernos chamando seu público de galera exatamente na linguagem que o povo sem Deus usa, sem o menor constrangimento, porque o povo sem Deus. Que é isto? A igreja faz ou não faz a diferença? Interessante é que as igrejas estão usando tudo aquilo que o mundo usa, estão introduzindo todos esses hábitos do mundo, e os pastores, os pregadores estão nos públicos dizendo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Qual diferença? Eu venho denunciar hoje esta tristíssima verdade. A igreja está deixando de fazer diferença, porque ela está se parecendo demais com aqueles que estão do lado de fora. O vocabulário profano, ele acaba decretando a falência do vocabulário sagrado. Lembram-se daqueles tempos preciosos em que a saudação com a paz do Senhor era um sinal de devoção a Deus? Era um sinal de contrição espiritual? Era um testemunho de que realmente nós tínhamos uma paz dentro de nosso coração? O povo se cansou de dar a paz e agora está dizendo bom dia da paz do Senhor. Boa tarde na paz do Senhor. E o que vem primeiro não é a paz, é o bom dia ou boa tarde. Isso não parece nada, mas está tão popular, está tão proliferado na casa de Deus, que nós pensamos que este povo não vai fazer a diferença. Absolutamente. Quantos hinos hoje estão sendo cantados? E se nós prestamos atenção às letras apresentadas, alguns nem falam de Deus. Agora imagine um hino, uma canção que nem fala de Deus, o líder da casa, o pastor, o obreiro que dirige o culto, ainda chama aquilo de adoração. Um hino que nem usa a palavra Deus, merece o nome de adoração? Para onde a igreja está indo? Quem foi que disse que cantor ou cantora é estrela? Quem foi que disse que um homem de Deus é um astro? É verdade que Paulo disse aos Filipenses que nós somos astros, mas nós, igreja, todos nós temos que brilhar no firmamento espiritual como astros. Mas é preciso ter muito cuidado com os astros particulares, com os astros que são fabricados, com os astros que estão sendo manipulados por empresários, manipulados por pessoas profissionais da mídia, que sabem atrair auditórios e que sabem reunir as multidões. Daí, não somente cantores são estrelas, não somente homens de Deus são astros, mas pregadores também são artistas. É verdade, eu sinto muito de dizer, mas alguns na verdade são. Alguns pregadores não passam de artistas. E diga de passagem, talvez sejam muito bons como artistas, mas péssimos como profetas, péssimos como homens de Deus. Agora o evangelho, que era evangelho na língua portuguesa, já está deixando de ser evangelho para ser apenas gospel. Nós agora viramos todos americanos, não precisamos mais ter que nos expor ao ridículo de popularizar essa palavra estranha, evangelho. Precisamos dessa palavra linda, dessa palavra formosa, dessa palavra moderna, gospel. O público precisa sentir que a igreja está fazendo uma diferença. Senhoras e senhores, irmãs e irmãos que me assistem, nós não somos dos arraiais de Faraó. O público de hoje é um público interessado em autógrafos. O público de hoje é um público interessado nas fotos 1000 dos celulares. O público hoje está fazendo com que os pregadores se tornem reféns das selfies, dos gritos ensaiados, dos assobios estranhos, da ausência mortal de reverência. As diferenças entre ontem e hoje estão caindo, estão desaparecendo como uma avalanche.
alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa realmente ser executada para a glória de Deus. Na verdade, aquilo que era um motivo de honra para nós, agora nós não temos mais muito de que nos envaidecer. O muro de separação está ruindo. Malaquias, capítulo 3, verso 16 a 18. Está perdendo o sentido a ideia de que a igreja é igreja e não é mundo. Porque nós, que temos o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, estamos agora pregando mais com a inteligência artificial do que com a interpretação espiritual que é dada, que é fornecida, que é ingerida, que é digerida no nosso espírito, que é introduzida na nossa mente pelo Santo Espírito de Deus. Quando um pregador é aplaudido com assovios e ele os aceita, é porque esse cidadão foi despojado completamente de sua autoridade espiritual. Quanto tempo vai durar o espetáculo da Igreja Teatro? E para concluir, a fim de que não fique demasiadamente grande esta postagem, eu vou à igreja número 4. O meu pensamento inicial é falar sobre 6 tipos de igrejas que estão convivendo hoje no mundo. Termino falando da igreja shopping. Igreja shopping. Shopping é uma palavra muito popular. Todo mundo sabe de onde vem shopping, não é verdade? Shopping. Você sabe do que eu estou falando. Estou falando dos congressos que são feitos, ao contrário de antigamente. Antigamente, os congressos, principalmente de jovens, eram feitos para buscar batismos com o Espírito Santo. Eram feitos no propósito muito sincero de que Deus levantasse obreiros, de que Deus produzisse uma obra transformadora pelo seu Espírito em cada coração e fizesse uma obra demolidora das artimanhas e tentações de Satanás, que costumam se imiscuir no meio da casa de Deus e do povo do Senhor. Os grandes eventos hoje não são mais para buscar batismo com o Espírito Santo. São para alavancar a obra social da igreja. E o que está acontecendo? Eu estou falando da venda de pipocas. Eu estou falando da venda de camisetas. Eu estou falando da venda de kibes. Eu estou falando da venda de biquínis em igrejas que estão próximas às praias. Estou falando da venda de ternos. Estou falando da venda de canetas. Estou falando da venda de bicicletas. Estou falando da venda de toucinho. Estou falando da venda de sanduíche. Estou falando da venda de pão de queijo. Estou falando da venda de óculos. Estou falando da venda de penas. Estou falando da venda de carne de porco, de carros, de abóboras, de motos, de tudo isso. Agora, eu não estou falando de nenhuma coisa feita em particular, individualmente. Não estou falando de nenhuma coisa que é separada do auditório. Mas quanto tempo se está tomando agora nos cultos para anunciar o cardápio que vai servir naquele dia. E recentemente, não faz muito tempo, eu ouvi um pastor dizendo: vamos correr, irmãos, vamos terminar o culto logo, porque o que nos espera lá fora é fantástico. E o que é que esperava era, na verdade, carne moída, era, na verdade, macarronada, era, na verdade, pipoca, etc, etc. Esta é a igreja que está fazendo a diferença? Mas eu não estou falando apenas dos congressos. Estou me referindo às igrejas que já fizeram do seu dia a dia um grande mercado. O mercado está antes do salão de cultos, do auditório principal, mas não está apenas antes. Está antes, está do lado e, pouco a pouco, está também entrando. Esta nova geração de líderes parece que nunca leu o livro O Peregrino. Precisava ler, porque tem alguma coisa lá no livro Peregrino que, se observada, faria com que muitas das igrejas shopping se transformassem em casa de oração. Bom, se lessem o Peregrino, por exemplo, teriam muito mais temor antes de instalar dentro dos sagrados átrios tão monumentais feiras da verdade. Daqui a pouco, o povo de Deus não precisará mais ir aos shoppings.
Já tem o culto, já tem a igreja, já tem os congressos, e aquilo que poderia ser um precioso círculo de oração, na verdade, é um precioso círculo de ajuntamento para diversão e nada mais. E já existe, todo mundo sabe que existe naturalmente, existe os shoppings da fé. Só espero que não se gaste neles, pelo menos o dinheiro do dízimo, por favor. Talvez depois que eu termine esta postagem, algumas pessoas vão reagir como reagiram a um discurso de Jesus, e o murmúrio do povo, incluindo dos discípulos, era este: que discurso pesado, e vamos nos embora daqui. Aí Jesus virou-se para os 12 e pergunta: vocês também vão sair? Obrigado de coração àqueles que assistiram o vídeo de ontem e o aprovaram, e escreveram e fizeram um comentário. Agora vamos ver se alguém vai comentar sobre este segundo. Este segundo, claro, está bem mais forte do que o primeiro. Como será o terceiro? Se Deus quiser, virá amanhã. E amanhã eu vou falar sobre a Igreja Bolsa de Valores. Igreja Bolsa de Valores. Alguma coisa mais importante do que isto é preciso acontecer. Precisa acontecer um avivamento. É preciso acontecer um despertamento espiritual. Agora, como dizia há muitos anos o saudoso pastor Anselmo Silvestre, pastor da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, eu ouvi dizer dezenas de vezes: o fogo tem que começar pelo altar. Isto é absolutamente bíblico. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós esperamos que Deus vai fazer uma grande obra transformadora. Esperamos que Deus vai fazer uma grande obra de avivamento. Só que Deus não quer trabalhar começando pelos outros. Ele quer trabalhar começando por nós. Deixe o seu comentário. Diga se você está incomodado com o que eu falei ou se você está incomodado com o que está acontecendo e que eu mencionei aqui. Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. E como estamos falando em igreja, quero dar a informação muito especial e que agora no mês de setembro eu estarei trazendo um seminário online que vai versar sobre o Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo na igreja primitiva. Estou falando esses 3 dias sobre os problemas que estão acontecendo neste tempo odierno com igrejas e igrejas, e em seguida vou lhes trazer o raio-x, vou lhes trazer a fotografia de corpo inteiro da igreja do Senhor no tempo dos Atos dos Apóstolos. Muito obrigado por sua atenção. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.